Donald Trump está eleito como o próximo presidente dos Estados Unidos. O republicano conquistou 277 dos 270 delegados necessários para ser vencedor. O resultado foi definido pelos 7 estados-chave. Trump ganhou em 4 deles: Carolina do Norte, Geórgia, Wisconsin e Pensilvânia, o mais importante de todos. Além disso, ele também lidera nos outros 3 estados: Arizona, Nevada e Michigan. O republicano fez uma espécie de discurso de vitória na Flórida, antes ainda de ser declarado eleito, onde mora e possui um resort. Agradeceu aos apoiadores, à família e amigos e afirmou que a eleição é o maior movimento político de todos os tempos. Além da presidência, os republicanos também conseguiram eleger maioria entre deputados e senadores, ou seja, o presidente terá as 2 casas do Congresso ao seu lado, facilitando a tomada de decisões no país. Quem chega para analisar essa vitória de Donald Trump nas urnas é o professor especialista em Direito Internacional, Vladimir Feijó. Feijó, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Alerta Brasil. Como é que você analisa, então, a vitória de Donald Trump este ano? Ei, John, tem uma satisfação. Pois é, foi surpreendente a forma como, inclusive, tivemos acelerado a proclamação dos resultados. Claro que ainda são projeções, a apuração não terminou. Eu acredito que o principal indicativo da vitória do Trump é o vento de mudança. É isso que a sociedade americana como um todo demonstrou nisso aí. Dos 4 principais temas de interesse do povo americano: a saúde da democracia, a economia, imigração e direitos reprodutivos femininos, apontavam exatamente por essa dúvida, já que 2 desses temas o Trump era visto como o mais bem preparado para lidar com esse tema, e outros 2 temas a Kamala Harris. Se tem alguma coisa que talvez tenha pendido em favor do Trump, é a sensação da população americana contra guerras e no todo, e a gastança com elas. E a Kamala Harris titubeou, o Trump, pelo contrário, foi enfático, sem dizer como, mas pelo menos afirmando que vai acabar com os conflitos internacionais. Isso pode ter virado o pêndulo em favor dele. Junto com a vitória da Câmara dos Deputados e do Senado em nome do Partido Republicano, não o Partido Republicano tradicional, mas agora um Partido Republicano renovado, repleto de nomes de trumpistas, agora é aguardar apenas a composição dos ministérios para a gente ter um panorama maior, se de fato aquela que o Trump era acusado de estar planejando antes, a Agenda 2025, é o que será colocado em pauta. Certamente não será um mandato igual à gestão de 2016 a 2020 de Trump, porque ele é uma pessoa diferente, ele é uma pessoa que também já disse que não tolerará todos aqueles que o perseguiram, e também o mundo é diferente. O cenário econômico dentro dos Estados Unidos e do resto do mundo farão com que ele tenha que fazer ajustes para essa gestão agora de 25 até o final de 28. Feijó, vamos agora ao vivo até Washington repercutir essa vitória de Donald Trump. Quem está lá e conversa com a gente é o correspondente Tiago Nolasco. Nolasco, te surpreendeu também essa agilidade na apuração dos votos? Bom dia. Surpreendeu sim, viu, Jonathan? Bom dia para você e para todos que estão assistindo a Record News nesse momento, né? Se esperava que pudesse demorar um pouco mais, principalmente a Pensilvânia, né? A Pensilvânia surpreendeu também bastante aí nessa agilidade. A Pensilvânia que começou